Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, neste momento maravilhoso, nesta quinta-feira, eu quero trazer a palavra de Deus nesta manhã maravilhosa, a qual Deus tem nos concedido a oportunidade de chegarmos até aqui com saúde, na perspectiva de contemplarmos a ação de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. A palavra de Deus que eu quero trazer nesta manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 7, que nos diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala sobre algo muito importante. Nós estamos vivendo os últimos dias, segundo a palavra do Senhor Jesus. Ele nos mostra neste texto sagrado uma série de acontecimentos que iriam acontecer próximo da sua vinda, como sinais para nós estarmos atentos. A igreja do Senhor Jesus tem deixado de propagar sobre o arrebatamento da igreja. E a palavra do Senhor está nos mostrando que Jesus ele está voltando. Nós estamos vendo os sinais, as guerras, os rumores de guerra, a fome, as pestes que têm se propagado de uma forma que tem matado centenas de milhares de pessoas. Esses dias nosso país está vivendo um caos por conta de uma peste, de uma praga que tem vindo de uma forma tão terrível, que tem causado um alvoroço no nosso país, nas nossas cidades. Algo tão triste, meus amados irmãos. E nós, como a igreja do Senhor Jesus, que somos conhecedores da palavra, o mundo não conhece a palavra de Deus da forma que nós conhecemos. Os pecadores não têm o conhecimento que eu, que você, que nós temos da palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor está aqui falando para nós que nos últimos dias, o Senhor Jesus ele fala para nós nesta sua profecia, no sermão profético dos princípios de dores de Mateus 24. As guerras, as enfermidades. Então nós vemos o Senhor falando de guerra e de fome. O que traz a fome? Guerra. As guerras que têm acontecido têm trazido fome para a humanidade. Esses países que vivem conflitos constantes, morrem mais pessoas de fome do que na guerra. Então as pestes, as enfermidades que têm vindo sobre as pessoas. Então o Senhor Jesus, ele despertou para a igreja dele, ele chama a nossa atenção, ele nos mostra dentro da sua palavra que o fim está chegando. A igreja do Senhor precisa despertar nesses últimos dias, voltar o primeiro amor, voltar a praticar as primeiras obras de quando o Evangelho de Jesus chegou no nosso país, há mais de 100 anos atrás. Uma igreja fervorosa, uma igreja que propagava o arrebatamento, que propagava a vinda de Jesus constantemente nos seus cultos, mas que mudaram esta visão
pelo outro lado, voltando-se ao lado financeiro, deixar de propagar a vinda de Jesus, começar a propagar uma prosperidade, ao qual o próprio Jesus, ele diz que ele não veio trazer paz, mas ele disse: eu vim colocar fogo e o fogo já está aceso. Eu vim causar divisão. Agora, a partir do momento tiver 5 pessoas numa casa, vai estar divididas, 2 contra 3, 3 contra 2. Então o Senhor Jesus, ele fala para nós que o lugar de esperança, o lugar aonde nós vamos ter a verdadeira paz, aonde não vai ter sofrimento, aonde nós vamos viver uma vida de paz, somente no céu. Jesus, ele fala para nós em João 16:33, que no mundo nós ia ter aflições, mas ele diz para nós ter bom ânimo, porque ele venceu. Então, a partir do momento que a igreja do Senhor Jesus começou a aderir a estas doutrinas de prosperidade, de conquista aqui na terra, e passaram então a visualizar isto, perderam o foco, perderam a verdadeira visão do reino de Deus. Começaram a adentrar numa onda de uma teologia de prosperidade que tira o foco do reino de Deus. As pessoas vão se conformando com a vida nesta terra e perde a perspectiva do céu. Perde o desejo de morar no céu, porque as promessas desta teologia de prosperidade, de conquistas aqui na terra, as pessoas vão se conformando tanto em viver neste mundo que começa a perder o desejo de ir para o céu. Então, se viver na terra diante daquilo que eles propagam, desta teologia de prosperidade, então para que ir para o céu? Nós precisamos propagar um evangelho autênticos, como nós pregávamos os nossos antepassados. Como o próprio Jesus, ele nos diz que aonde está o tesouro do homem, lá está o coração. Se o teu tesouro está aqui na terra, obviamente que o teu coração está aqui. Se o teu tesouro está lá em cima, lá no céu, onde Deus habita, o teu coração está voltado para o céu. Então o Senhor Jesus, ele fala para nós que haveria guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, fome. Nós estamos vendo aí a situação que nós não estávamos esperando acontecer, o que está acontecendo no nosso país. As pessoas ficarem isoladas dentro das suas casas. As pessoas estão entrando em desespero, em depressão, que está por trás de tudo isso, o diabo tentando controlar o mundo, querendo controlar o nosso país, leva as pessoas a ficarem presas, tirando o nosso direito de cultuarmos a Deus, de nos reunir em massa para glorificar, exaltar o grande nome do nosso Senhor. Então nós estamos vivendo estes dias e nós vamos levantar nossas vozes a Deus. Chegou o momento da igreja do Senhor se humilhar e orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, caminhos que o povo de Deus começaram a trilhar, diferente daquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Muitos pastores foram influenciados pela teologia da prosperidade, dessas igrejas que surgiram nestes últimos tempos, tentando mudar o evangelho de Jesus. Por conta disso, eles perderam o foco, deixaram o primeiro amor,
deixaram de buscar a presença de Deus, deixaram de buscar o Senhor no que diz respeito à nossa salvação, no céu. Antigamente a igreja do Senhor era uma igreja mais avivada, era uma igreja mais preocupada com o céu, era uma igreja mais preocupada com uma vida de santidade. Hoje ser santo é sinônimo de zombaria, de escárnio. Mas a igreja verdadeira do Senhor está fundamentada nos princípios da palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, e não vamos fugir do nosso princípio de permanecer naquilo que nós aprendemos do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos voltar às nossas origens. O povo de Deus que clama, aquele povo de Deus que se reunia para estar em constante oração e consagração, consagrando as suas vidas a Deus, e Deus realizava muito mais milagres. Tinha mais cura nas nossas igrejas, batismo com o Espírito Santo, uma vida de santidade, tinha uma preocupação em ir para o céu, o desejo de ir para o céu ardia de uma forma tão grande nas nossas vidas. Então nós estamos vivendo uns dias difíceis, mas chegou o momento da igreja do Senhor, nós, igreja do Senhor, estou falando nós como igreja do Senhor, não denominação, não ministério, não isso, não nada disso, igreja do Senhor, a igreja do Senhor somos nós. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo, a moradia do Espírito de Deus. Então, nós precisamos voltar ao primeiro amor, buscar a presença de Deus, nos entregarmos mais para Deus, dar prioridade para o reino de Deus. As pessoas se envolveram tanto com outras coisas que deixaram de priorizar o reino de Deus. Tem colocado outras coisas no lugar de Deus, tem deixado Deus em segundo plano, tem buscado os seus objetivos, não tem se preocupado mais em colocar Deus em primeiro lugar, dar primazia para Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As pessoas têm desejado muito uma vida aqui nesta terra de conquistas. E quando o ser humano se volta para este lado, ele perde o foco. Quando o Senhor Jesus ele fala para nós buscar o reino dele, a justiça dele, ele se responsabiliza pelo nosso cuidado, pelo nosso vestir, pelo nosso calçado, pelo nosso alimento. Mas muitos, infelizmente, não têm acreditado na palavra de Deus. O Senhor Jesus desperta a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus, que nós estamos vivendo os últimos dias. As guerras, os rumores de guerra, a fome, as doenças, estes são os princípios de dores. Chegou o momento, meus amados irmãos, de nós nos aproximarmos de Deus. Chegou o momento de nós começarmos a propagar mais e mais o arrebatamento da igreja do Senhor, a vinda de Jesus Cristo, nos desprendermos de tudo aquilo que está roubando o nosso foco do reino de Deus e começarmos a propagar que Jesus está voltando, Jesus está às portas. O Senhor nos mostra esta realidade. Vamos buscar o Senhor. Vamos propagarmos o Evangelho de Jesus como está escrito da palavra de Deus, sem mudarmos, sem tentarmos implantar outro princípio que quer tirar o nosso foco.
A palavra do Senhor nos diz que nós estamos passando uns dias aqui nesta terra. O profeta Joel, ele diz que o nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é lá no céu, na presença de Deus. Então vamos buscarmos a presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Em o nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um dia difícil. Este problema que tem vindo, surgido no nosso país, esta praga, esta peste, esta doença, com este problema de paralisar tudo, as pessoas estão confinadas dentro de suas casas, o índice de depressão vai aumentar, os problemas de saúde. Então nós precisamos orarmos. E eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. E você está afastado do caminho do Senhor, pense, é a hora de voltar. Você que está aí indo para a igreja, mas sem aquele compromisso. Você que está aí indo à igreja, mas que você ainda não se entregou totalmente para Jesus. Ainda uma parte de você está no mundo, uma parte está na igreja. Seus pensamentos ainda estão divididos, seu coração ainda está dividido entre Deus e o mundo. Chegou a hora de você fazer uma retrospectiva da sua vida espiritual. Procurar saber aonde você errou para você voltar e se consertar. Porque os dias que nós estamos vivendo está dizendo que Jesus está voltando. Os sinais estão dizendo que Jesus está voltando. E nós precisamos estarmos preparados. Não vai dar tempo para nós nos prepararmos. Nós temos que estar preparados para quando o nosso Senhor chegar, nós subirmos com Ele. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho, eu oro e apresento a ti, Senhor, todos que vão ouvir esta mensagem, que a tua mão poderosa, que o teu poder alcance, Pai, eles, aqueles que estão afastados, Pai, que teu Espírito toque neles, colocando dentro deles o desejo de reatar um compromisso com o Senhor. Aqueles que estão indo na igreja, mas que ainda estão divididos entre Deus e o mundo, que o teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, levando a um relacionamento sério, a um compromisso com o nosso Deus. Eu peço que o Senhor Deus visite a saúde dessas pessoas, tirando qualquer que seja a enfermidade, promovendo, meu Deus amado, a paz dentro destes corações aflitos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.